nos vários setores. Eu me lembro, Aldimentor era um grande líder político comunista em Parnaíba. Havia Epaminondas Castelo Branco, Mirócles Veras, ligado ao Partido Conservador, e assim por diante. Então, Parnaíba tinha os seus vultos políticos, os grandes industriais da época, os grandes comerciantes, eram parnaibanos. Zé Narciso era uma espécie de benemérito? O Zé Narciso, o pessoal do Moraes, José de Moraes Correia, a firma do meu pai mesmo, chegou a figurar como o 5º contribuinte, a firma dele, de impostos estaduais. Naquele tempo já tinha o Colégio São Luís Gonzaga? Já havia, o Colégio São Luís Gonzaga e o tradicional ginásio parnaibano, que quando governador eu homenageei, oficializando, para que os alunos estudassem gratuitamente, e homenageei dando ao estabelecimento o nome de um grande mestre nosso, da minha geração, que foi o professor José Pires Lima Ribeiro. Hoje é Colégio Estadual Lima Ribeiro. O senhor conviveu com ele? Ele foi meu professor. Um poeta. Ele e outros. O senhor escreveu versos, agora completando 80 anos, publicou um livro de versos. E confidencia que já escrevia, velho. Agora, por que nunca mostrou? Você acha que os versos poderiam prejudicar o político? Não sei. Eu preferia fazer os meus poemas para mim, para os meus filhos, para os meus pais. Aliás, comecei no ginásio. Alguns eu ainda publiquei no tempo que fui ginasiano. Publiquei no, então, jornal do Ateneu, jornal do Centro Estudantal Parnaibano. Mas depois fui para Pernambuco, escrevi versos em Pernambuco, escrevi em São Paulo, escrevi no Rio. Geralmente sobre o quê? Poemas líricos? Não. É sempre claro que sentido lírico, sentido sentimental, poesia romântica, mas também com um sentido social. Tem algum verso que você lembre aí? Eu tenho um livro para entregar ao amigo. Não tem nenhum de cabeça? Assim? Não, geralmente eu não procuro gravar. E os seus poetas preferidos? Olha, eu até tinha a mania de não ler muitos poetas para não me deixar influenciar, porque às vezes aquilo fica no subconsciente e a gente repete imagens. Então, pouco eu lia, um pouco Castro Alves, um pouco os piauienses, da Costa e Silva, não é? Alguma coisa. Mas agora que eu estou... O senhor teve conhecimento da obra do grande parnaibano contemporâneo nosso, Assis Brasil? Sim, tem inclusive os livros dele, que eu fui ler muito depois. Aquela época que ele descreve é mais ou menos a sua época, né? Grande poeta. E aquela lembrança, a influência do Humberto de Campos. Tudo isso. Eu era ginasiano, o Cajueiro de Humberto de Campos está lá, em Parnaíba, as memórias muito lidas. E como ligado ao Centro Estudantal Parnaibano, eu fiz discursos no Cajueiro de Humberto de Campos. Diz o Monsanto que o homem foi feito para a guerra e a mulher para o descanso do guerreiro. Como é que você foi encontrar essa companheira de tantos anos que precisa ser muito forte para acompanhar a trajetória de um político? No próximo bloco, Chagas Rodrigues fala de sua mulher, Maria do Carmo, e do trabalhismo de Getúlio Vargas e de como se fazia política nos tempos da UDN. Como é que você foi encontrar essa companheira de tantos anos que precisa ser muito forte para acompanhar a trajetória de um político? Maria do Carmo, uma pessoa extraordinária, teve uma grande importância na minha vida. Quando ela, antes, na empresa do pai, já era responsável pelo setor social, assistência social. Quando governador, nós criamos o Serviço Social do Estado. Ela foi
a primeira esposa de governador a presidir. Continua com o mesmo nome e a mesma tradição. Maria do Carmo trabalhou e fez questão de não receber nenhuma remuneração, dizendo que aquele dinheiro era para mais ainda ajudar os pobres. Então, ela me ajudou muito em todos os meus cargos. Na Câmara, no Senado, ela ia diariamente, e no governo e assim por diante. Devo muito a ela. O senhor criou a primeira política social do Estado, mas foi o primeiro governador do PTB. E o PTB era sinônimo de getulismo. Fazendo uma autocrítica, nós podemos dizer que com todos esses avanços, com o assistencialismo, o trabalhismo podia ser confundido ou podia ser caracterizado pelo populismo? Não, é preciso distinguir na pessoa de Getúlio Vargas. Eu fui contra a ditadura de Vargas, porque sempre fui contra toda e qualquer ditadura. Admito o socialismo democrático, a política social democrática, mas nada de ditadura, nem de esquerda, nem de direita. Nós éramos da UDN, porque a UDN se formou para lutar pela restauração da democracia. Restaurada a democracia, então os partidos tinham que ter suas tendências. Eu não podia continuar. Matias Olímpio era um homem de esquerda, Demerval Lobão também, eu. Nós não podíamos continuar num partido onde a metade era a favor da reforma agrária e a metade era contra. Então a UDN cumprira a sua missão. E tínhamos que procurar um partido de esquerda. Nós não podíamos ir para o Partido Comunista, que ainda tinha muita influência stalinista. Socialismo espantava muita gente. Então, o senador Matias e os outros companheiros acharam que devíamos ir para o Partido Trabalhista. Tendo em vista que o Partido Trabalhista, através de Getúlio, foi o responsável pela implantação da legislação trabalhista no Brasil. Que foi um avanço, né? Eu até ponderei, mas como eu fui contra a ditadura de Vargas o tempo todo? Senão você foi contra a ditadura. Getúlio Vargas hoje é presidente constitucional, está nos convidando. Todos os partidos estão nos convidando. E o Getúlio passa. O trabalhismo continua na Inglaterra, a social-democracia continua na Alemanha. Então, não há motivo para... E fui com ele e com o Demerval Lobão, fomos para o Partido Trabalhista. Quando a ditadura extinguiu os partidos, eu fui um dos fundadores do MDB, o único partido de oposição. Covas, eu e muitos companheiros. Montoro? Sim. E eu, Covas e eu e outros terminamos com mandato cassado e direitos políticos suspensos por 10 anos em 69. E até proibido de visitar o Piauí durante 10 anos. Quando o senhor foi governador, além dessa política social, começou então também uma época de planejamento do Estado, o que nós vamos chamar de tecnicismo. Até então não era possível planejar o Estado. Mas houve uma aproximação das massas populares, com programas de rádio, em que o senhor lia cartas, respondia, falava diretamente, uma espécie de visão ainda pioneira do que o Sarney usou como conversa ao pé do rádio. Como foi essa experiência? Bem, quem governa voltado para o povo, eu então fui o primeiro governador do Piauí a dar audiência pública. Toda semana, fim de semana, durante todo o dia, eu recebia as pessoas que quisessem falar comigo. Havia pessoas que vinham do extremo sul. Outros diziam, eu vim cumprimentar o senhor, não tem nada a pedir. Isso não existia antes? Não, fui o primeiro governador a dar a audiência pública. Isso era populismo? Uns achavam que era populismo, mas eu achava que era ouvir. Porque o povo diz o que está errado. Mas foi uma nova... Pois bem,